É com você, Beth. Amém. Continua comigo. Vocês estão me ouvindo bem, né? A mãe do Wilson morreu disso, aí o Wilson ficou. Sim, Beth, estamos sim. Está me ouvindo bem? Então, a palavra que Deus colocou no meu coração hoje é uma palavra que fala sobre uma mulher que ela teve uma atitude sábia. E eu falei com o Senhor, Senhor, essa mulher ela não é diferente de nós, né? E nós cremos que se o Senhor colocou na palavra dele, é para trazer um exemplo para nós, um exemplo de vida para nós. Porque na palavra não existe palavra sem propósito. Tudo que existe na Bíblia é porque o Senhor ele tem um propósito. E nós vamos então ler em 1 Samuel, no capítulo 25, alguns versículos somente, porque a palavra ela é bem extensa, ela é bem grande, mas ela traz para nós algo tremendo que nós vamos ver nesta noite. Tudo aquilo que o Senhor quer falar conosco. Nós vamos ler os versículos 1, 10, 14, 18, 40, 41 e 42. E as irmãs que estão aí vão poder acompanhar, tá bom? O versículo 1 diz assim: E faleceu Samuel, e todo Israel se ajuntou, e o prantearam, e o sepultaram na sua casa em Ramá, e Davi se levantou e desceu ao deserto de Parã. E logo depois, no versículo 10, está escrito assim: E Nabal respondeu aos criados de Davi e disse: Quem é Davi? E quem o filho de Jessé? Muitos servos há hoje, e cada um foge a seu senhor. No 14 diz assim: Porém, um dentre os mancebos o anunciou a Abigail, mulher de Nabal, dizendo: Eis que Davi enviou mensageiros desde o deserto a saudar o nosso amo, porém ele se lançou a eles. No 18 diz: Então Abigail se apressou e tomou 200 pães e 2 odres de vinho e 5 ovelhas guisadas e 5 medidas de trigo tostado e 100 cachos de passas, 200 pastas de figos passados e os pôs sobre o jumento. No 40 diz assim, no versículo 40, Vindo, pois, os criados de Davi a Abigail no Carmelo, lhe falaram, dizendo: Davi nos tem mandado a ti para te tomar por mulher. No 41, então ela se levantou e se inclinou com o rosto em terra e disse: Eis aqui a tua serva, servirá de criada para lavar os pés dos criados de meu senhor. E Abigail se apressou e se levantou, e montou num jumento com as suas 5 moças, que seguiam as suas pisadas. E ela seguiu os mensageiros de Davi e foi sua mulher. Amém? Então, a palavra que o Senhor colocou no meu coração nesta noite fala aqui sobre Abigail, mas nós também temos que falar sobre o seu marido, né, Nabal, porque essa história aqui que o Senhor colocou na palavra dele fala sobre uma pessoa tola e uma pessoa sábia, né? Que estavam juntas, era um casal, eles estavam ali juntos, né? Mas Nabal era um homem que ele tinha muitas posses, era um homem rico, mas era um homem tolo. O próprio nome dele, né, já levava esse título, porque o significado significava um homem nécio, um homem tolo. E ele
não cumpriu aquilo que Davi pediu a ele. Davi era um homem que foi ungido pelo Senhor, pelo próprio profeta Samuel. E aqui nós vemos, né, que logo no começo, aqui fala sobre o falecimento de Samuel. E Davi, ele estava correndo campos, né, pelo deserto, porque ele ainda não tinha tomado posse do reinado. Saul ainda estava no reinado. E ele, no caso Saul, perseguia a Davi. E Davi achou necessário estar correndo campos, correndo ali, né, desertos, porque ele não podia enfrentar Saul, porque ele reconhecia também que Saul era um homem de Deus, mas Saul ele se rebelou contra Deus, né? E nesse momento aqui que nós vimos, Davi ele soube que Nabal estava tosqueando as ovelhas, né? E estava também ali matando cabras e cozinhando, né? Fazendo tipo assim, né? Um churrasco ali, fazendo uma festa. E mandou que os seus homens fossem até Nabal e pedisse a ele que enviasse alimentos, provisão também para eles, né? Mas Nabal, ele se negou. Ele se negou a mandar para Davi e seus homens o alimento. E Davi, ele ficou muito irado com isso, porque Davi, ele tinha guardado os homens de Nabal ali, né? Quando estavam eles ali no campo, Davi e os seus homens guardaram os homens de Nabal, guardaram ali todas as suas ovelhas para que nada lhes acontecesse. E naquele momento ali, Davi, ele se sentiu atingido por aquilo. Ele achou que aquilo foi uma injustiça. Davi se sentiu injustiçado, porque ele protegeu os servos de Nabal, né? E ele se sentiu injustiçado com aquilo, porque Nabal rejeitou o pedido de Davi. Davi, então, ele ficou irado com aquilo. Davi, como era um homem de guerra, mandou que os seus homens pegassem as suas espadas, pegassem as suas armas e fossem então ao encontro de Nabal e matassem a todos que estavam ali, tanto Nabal como quem também estava ali na casa de Nabal. Mas um dos homens de Nabal chegou até a sua esposa Abigail. E nós vamos ver aqui qual foi a providência que Abigail tomou. Eu quero me ater aqui, não no que Nabal fez, mas na providência que Abigail tomou, como mulher sábia. Porque a palavra de Deus, ela chama muito a atenção quanto à sabedoria, principalmente da mulher, né? Porque no livro de Provérbios, no capítulo 14, no versículo 1, ela fala que toda mulher sábia edifica sua casa, mas a tola derruba com as suas próprias mãos. E nós vamos ver aqui a atitude que Abigail tomou quando soube que Davi havia mandado homens para destruir Nabal e toda a sua casa. Abigail, então, ficou... Eu imagino que Abigail ficou muito assustada com aquela notícia, né? E eu fico pensando também
Por que que aquele homem, aquele mancebo, aquele jovem, né, como diz aqui no versículo 14, porém, um dentre os mancebos o anunciou a Abigail, mulher de Nabal, dizendo: eis que Davi enviou um mensageiro desde o deserto a saudar o nosso amo, porém, ele se lançou a eles. E aí eu fico pensando, por que aquele homem foi direto para Abigail e falou com ela? Alguma coisa ele sabia, né, que de Abigail. Ele viu em Abigail alguma coisa que ele teve a confiança de chegar até Abigail para falar com ela sobre o acontecido, sobre o que aconteceu, né? Sobre a rejeição do próprio marido dela com relação a Davi e o que estava prestes a acontecer. E eu fiquei pensando assim, imagina, aquela mulher ficou pensando o que ela poderia fazer, mas ela não titubeou em nenhum momento. Ela fez o quê? Ela correu, né? Porque aqui diz a palavra, então Abigail se apressou e tomou 200 pães, 2 odres de vinhos, 5 ovelhas guisadas, 5 medidas de trigo tostados, 100 cachos de passas, 200 pastas de figos passados e o pôs sobre os jumentos. Olha só, essa mulher é uma mulher despenseira. Uma mulher que já tinha provisão pronta. Olha o que essa mulher está nos ensinando. Para nós que somos mulheres, que somos mães, que somos esposas, para que essa mulher tomasse ali aquela decisão de pegar tudo que tinha ali, é porque já estava tudo pronto. Como é que ela ia correr para preparar tudo se ela não tinha tempo? Certamente tudo isso que ela pegou, né, os 200 pães, as 5 ovelhas guisadas, já estavam tudo prontos ali. Era uma mulher despenseira, uma mulher que cuidava da sua casa. Eu creio que por terem muitos, né, muitos homens trabalhando ali para eles, já tinha tudo aquilo pronto. E ela não pensou em nenhum minuto o que ela poderia fazer. Ela tomou a atitude, né, e mandou que aqueles homens pudessem pegar as jumentas, pegar os cestos, colocar tudo naqueles cestos e fosse ao encontro de Davi. Antes que Davi chegasse ali na sua casa e houvesse ali um grande derramamento de sangue. Porque aqueles homens, eles foram mandados para destruir aquela casa, para destruir aquela família. Mas aquela mulher, ela foi usada por Deus para que aquilo não acontecesse. Abigail ali também, né? Ela foi uma mulher pacificadora, porque ela chegou até Davi, ela chegou à frente de Davi e ela se lançou até Davi e se colocou como culpada. Ela não falou para Davi que o marido dela era o culpado de tudo e por isso ela estava ali, não. Ela chegou ali para pacificar. E é muito bonito isso quando nós vemos uma pessoa pacificadora, uma pessoa que leva, está sempre pronto a levar, né, palavras boas, palavras que vá tirar, né, a ira do coração das pessoas. Porque a própria palavra de Deus fala, né, que nós temos que ter palavras mansas, porque a palavra mansa, ela tira a ira do coração. A palavra de Deus, ela fala isso, né? E Abigail, ela chegou ali
E no versículo 24 diz que ela lançou-se aos seus pés e disse: Ah, Senhor meu, minha seja a transgressão. Deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos e ouve as palavras da tua serva. Ela chegou ali e se lançou com humildade diante de Davi. Ela poderia até chegar ali e ter algum receio de que Davi, sabendo que ela era esposa de Nabal, até matasse ela ali mesmo. Mas ela chegou com humildade e Davi reconheceu a humildade daquela mulher, né? E ela falou assim: agora, pois, meu Senhor, vive o Senhor e vive a tua alma, que o Senhor te impediu de vires com sangue e de que a tua mão te salvasse. E agora tais, Nabal, sejam os teus inimigos e os que procuram mal contra o meu Senhor. Olha que coisa linda. Aquela mulher ali, ela chegou até Davi se colocando à frente como um escudo, para que nada de mal acontecesse à sua família. E é muito lindo isso, irmãos. E eu vejo, né, que isso acontece conosco também como servas do Senhor, que muitas vezes nós nos colocamos, assim como as irmãs pediram oração, né, pelo seu sobrinho, outra pelo seu parente, e nós estamos sempre nos colocando, porque nós somos servas do Senhor, e como servas do Senhor, nós estamos sempre em oração, nos colocando à frente, pedindo ao Senhor, clamando ao Senhor pela nossa família, clamando ao Senhor pelos nossos esposos, clamando ao Senhor pelos nossos filhos, clamando ao Senhor para que o Senhor possa entrar com providências pela nossa casa. Até mesmo os nossos filhos que já estão casados, que já formaram as suas famílias, mas nós estamos sempre à frente pedindo ao Senhor que Ele tenha misericórdia, que Ele tenha misericórdia dos nossos filhos, que Ele tenha misericórdia das filhas, dos genros, das noras, dos netos, né? De toda a nossa parentela. É assim que nós nos colocamos como mulheres de Deus. E Deus, ele honra. Deus, ele honra, porque ele honrou Abigail. E foi por causa dessa atitude de Abigail que Davi não levou à frente o seu intento. Davi ali viu aquela mulher com aquela atitude e ele voltou atrás. Ele voltou atrás na decisão que ele tinha tomado. E aquela mulher, ela voltou para casa. E quando ela voltou para casa, ela se deparou com o seu marido bêbado, porque tinha comido, tinha feito aquela festa ali, não tinha nem noção do que poderia ter acontecido com ele. Mas o Senhor, ele manda mensageiros até nós. Os anjos do Senhor, eles são mensageiros que o Senhor manda até nós, para nos informar por quem nós temos que orar, por quem nós temos que clamar, por quem nós temos que jejuar. Como mulheres de Deus, nós somos coluna dentro da nossa casa. E muitas mulheres não têm os seus esposos também na presença do Senhor, mas estão sempre ali orando, pedindo ao Senhor que tenha misericórdia dele e tenha misericórdia da sua família, até o dia em que o Senhor também salva, né, a nossa casa. E o Senhor, ele é misericordioso. E aquela mulher, Abigail, ela chegou ali na sua casa e viu o seu esposo bêbado. E ela resolveu, então, que não era hora de falar. Isso nos traz que nós temos um momento de falar, nós temos um momento, né, de colocar os nossos pensamentos com o nosso esposo, com a nossa família, porque essa mulher, ela foi uma mulher sábia que encontrou o momento certo de falar. E quando ela chegou até a casa dela, né, encontrou o esposo daquele jeito,
ela esperou até o outro dia. Ela esperou o amanhecer para que ela pudesse falar com ele o que havia acontecido. E quando ele soube o que aconteceu, ele simplesmente teve um mal súbito e ficou, né? Muitos historiadores falam que ele teve um infarto, um AVC, não se sabe direito o que foi, mas ele teve aquele mal súbito e 10 dias depois ele veio a falecer. E sabe o que aconteceu na vida de Abigail? Simplesmente por causa daquela atitude que ela teve. O rei Davi já estava ali, né? Davi, ele mandou buscar aquela mulher, porque ela era bonita, era uma mulher de boa aparência. Mandou buscar aquela mulher para ser a sua esposa. Davi a tomou como esposa e ela deu um filho a Davi, porque Mical, que era filha de Saul, que Saul tinha dado a Davi, né, como prêmio por ele ter matado o gigante Golias, ela era estéril. E Abigail, ela foi tomada como uma das esposas de Davi. Essa foi a recompensa que Abigail teve, por ser uma mulher sábia, por ter se colocado como sábia. Nabal acabou morrendo por ter sido um tolo, né? Eu imagino como ele recebeu aquela notícia. Nós vemos muitas vezes, né? Nós estamos ouvindo muito, ouvimos muito falar que as mulheres do século XXI, né, têm que ser mulheres empoderadas. Mas eu digo que a mulher empoderada é a mulher sábia, porque o que nós vemos é que a mulher, ela se afastou muito daquilo que Deus tinha para ela. Porque quando Deus criou Eva, o Senhor, ele falou para Adão que ele estaria ali lhe dando uma adjuntora. Abigail, ela ali, aquela atitude que ela teve uma atitude de adjuntora. Porque ela não deixou que a sua casa sofresse por causa da tolice do marido dela. E ela tomou aquela decisão. Ela tomou aquela decisão que livrou a casa dela de ser toda a família dela morta. E também livrou a Davi, tá, de ter o sangue daquelas pessoas em suas mãos. E Davi aqui ele fala, né? Agora, pois, meu Senhor, vive o Senhor e vive a tua alma, que o Senhor te impediu de vires com sangue e de que a tua mão te salvasse. E tais coisas, Nabal, sejam os teus inimigos e os que procuram mal contra o meu Senhor. Eu fiquei pensando aqui, né? Olha os livramentos que aquela mulher, ela, com aquela atitude, causou. Ela livrou a sua família, livrou os seus servos e livrou também a Davi e os homens que estavam com Davi de derramarem sangue. Eu creio que o Senhor usou aquela mulher para que tudo aquilo acontecesse. Que nós possamos ser mulheres sábias, que nós possamos ser mulheres usadas pelo Senhor, que nós possamos pedir ao Senhor todos os dias que nos dê sabedoria, que possamos ser a mulher sábia de provérbio, que possamos edificar a nossa casa, que não sejamos como a tola que derruba, mas que sejamos como mulheres sábias, que possamos estar ao lado do nosso esposo, que possamos estar ao lado dos nossos filhos,
que possamos estar dentro da nossa casa, edificando a nossa casa todos os dias. Nós vemos muitas mulheres na Bíblia, né, que o Senhor colocou como Esther, né, como Débora, como Juíza, como Ruth. E nós temos esses exemplos dessas mulheres e que nós possamos pegar o exemplo dessas mulheres para as nossas vidas, porque é muito difícil estar dentro de uma casa como um homem, como Nabal. Eu imagino a vida de Abigail como era, mas nem por isso, né, ela deixou de ser sábia, de tomar uma atitude sábia ali naquele momento, porque ela livrou o marido de ser morto por Davi. Mães, aprove ao Senhor, né, que depois Nabal morresse. Talvez já tinha sido ali um plano de Deus, porque nada acontece sem a permissão do Senhor. Mas Deus usou Abigail. Que nós possamos ser usadas por Deus, assim como Deus usou Abigail, todos os dias da nossa vida. E para que possamos ser mulheres sábias, nós temos que ser mulheres conhecedoras da palavra do Senhor, conhecedoras daquilo que Deus tem para nós. Qual é o propósito de Deus para a nossa vida? Nós temos que pedir ao Senhor orientação todos os dias, e que o Espírito Santo de Deus possa trazer para nós todos os dias qual o propósito de Deus para cada uma de nós. Que Deus possa abençoar a cada uma e que nós possamos, a cada dia, principalmente nos dias de hoje, sermos adjuntoras dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, fazendo aquilo que o Senhor nos manda, não nos desviando dos propósitos do Senhor, mas sendo mulheres sábias. Amém? Que Deus abençoe a cada uma no nome de Jesus.